Você já percebeu que algumas pessoas parecem mudar completamente quando alguém acredita nelas? Existem pessoas que, depois de receberem uma palavra de incentivo, passam a enfrentar os desafios com muito mais confiança. Elas começam a se esforçar mais, aprendem mais rápido e muitas vezes conseguem resultados que nem elas mesmas imaginavam ser possíveis. Por outro lado, também existem pessoas que passam anos ouvindo que não são boas o suficiente, escutam que nunca vão conseguir, que não são inteligentes, que não têm talento ou que sempre fazem tudo errado. Com o tempo, elas começam a acreditar nisso. Consequentemente, a confiança desaparece, o medo de errar aumenta e muitas vezes elas deixam de tentar. Você já parou para pensar que uma simples expectativa pode mudar a vida de uma pessoa? Será que realmente acreditar em alguém pode ajudá-lo a ter mais sucesso? E será que o contrário também é verdade? Será que dizer constantemente que alguém não tem capacidade pode fazer essa pessoa desistir dos próprios sonhos? A psicologia estuda esse fenômeno há muitos anos e os resultados dessas pesquisas surpreenderam o mundo. Existe um nome para esse fenômeno. Ele não é tão conhecido assim. O nome do bichinho é efeito Pigmaleão. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas a verdade é que ele pode estar presente na sua vida desde a infância, sem você perceber. Ele pode ter acontecido até mesmo dentro da sua casa, na escola, no trabalho, em um relacionamento, em uma amizade, ou até mesmo na maneira como você fala consigo mesmo. Sabe, o seu autoconhecimento, às vezes as autocríticas. Neste vídeo nós vamos descobrir um pouco sobre esse fenômeno, como ele surgiu, como ele foi comprovado por pesquisas e como que ele funciona na prática e quais as expectativas que a gente pode ter com o impacto que ele vai trazer em benefício e o mais importante, você vai entender como utilizar esse conhecimento na sua vida e também praticar esse conhecimento e melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é o efeito Pigmaleão. Bom, o efeito Pigmaleão, primeiro nós precisamos voltar alguns séculos atrás, direto do túnel do tempo. O nome desse fenômeno veio da mitologia grega. Segundo a lenda, existia um escultor chamado Pigmaleão. Olha que interessante. Ele era muito habilidoso e produzia esculturas tão bonitas que pareciam reais. Em um certo dia, Pigmaleão esculpiu uma estátua tão perfeita que acabou se apaixonando por ela. Todos os dias ele observava sua obra, conversava com ela e imaginava como seria se aquela estátua ganhasse vida. A história diz que a deusa Afrodite se comoveu com o amor do escultor. Então, como uma forma de recompensá-lo pelos seus dons e pela sua arte, pelo seu talento, ela deu vida a essa estátua. O que antes era apenas uma pedra passou a ser uma pessoa de verdade. Durante muito tempo, essa história foi vista apenas como uma lenda. Mas anos depois, alguns psicólogos perceberam que ela representava muito bem algo que acontece todos os dias com nós, seres humanos. A diferença é que na vida real não são estátuas que ganham vida, são pessoas que começam a desenvolver seu potencial quando alguém acredita nelas. O efeito Pigmaleão é exatamente isso. É o efeito em que as expectativas positivas de uma pessoa influenciam o comportamento e o desempenho de outra. Parece complicado, né? Só que não, é muito simples. Vamos dar um exemplo mais prático, né? Imagina uma pessoa cuja profissão é professor. Eita, lá vai eu falar de professor de novo. Esse professor acredita que um aluno tem muito potencial. Sem perceber, ele passa a dar mais atenção a esse estudante.
incentiva mais, elogia mais, explica mais a matéria com muita paciência, oferece novos desafios, oferece todos os recursos para o desenvolvimento deste aluno. Então, esse aluninho começa a perceber que o professor confia nele. Aos poucos, sua confiança também aumenta. Ele passa a estudar mais, participa mais das aulas, perde o medo de errar, seu desempenho melhora, ele começa a falar em público, começa a se destacar. No final, todos acabam dizendo o seguinte: eu sabia que lá no fundo, ele era inteligente. Mas, na verdade, grande parte dessa evolução aconteceu por causa da forma como ele foi tratado. O mesmo acontece no nosso trabalho. Vamos agora sair um pouco do campo educacional e vamos para o campo do trabalho. Um chefe não, líder, porque chefe só manda e só controla. Um líder que acredita no potencial de um funcionário costuma delegar responsabilidades maiores, oferece treinamentos, incentiva novas ideias, demonstra confiança e, com o tempo, esse funcionário passa a acreditar mais em si mesmo. Ele trabalha com mais motivação, desenvolve novas habilidades e ele realmente começa a apresentar resultados melhores. Neste momento, podemos entender de que há um ciclo criado e que esse ciclo ele se repete continuamente. Como funciona esse ciclo? As expectativas mudam o comportamento muda os resultados e os resultados confirmam as expectativas. O ciclo. É por isso que o efeito Pigmalion ele é tão poderoso. Ele acontece de forma muito silenciosa e sutil. A gente nem percebe, mas nós estamos sob a influência e nós estamos influenciando a vida das pessoas com o efeito Pigmalion. Basta uma palavra de incentivo, um elogio, um gesto de confiança ou até mesmo a forma como olhamos para uma pessoa. Pequenas atitudes podem produzir grandes transformações. Mas será que isso é apenas uma teoria? Até agora eu acredito que não, pelos exemplos que eu passei. Agora vem outra pergunta. Será que a ciência conseguiu comprovar que esse fenômeno realmente existe? Tá, então vamos falar um pouco no campo científico. Foi justamente perguntas como essas que 2 pesquisadores decidiram responder de forma espetacular. Vamos voltar novamente para o túnel do tempo. Na década de 1960, 2 psicólogos eles decidiram investigar se as expectativas dos professores poderiam realmente mudar o desempenho dos alunos. Os pesquisadores eram Robert Rosenthal e Lenore Jacobson. Eles escolheram uma escola para realizar um experimento, que mais tarde ficaria conhecido no mundo todo. Espalhou, infestou. Primeiro, eles aplicaram alguns testes em diversas crianças, aleatoriamente, tá? Eles não formaram grupinhos, não, foi aleatório. Até aí, normal, porque é comum você aplicar testes para verificar o potencial de cada um. Após esses testes serem realizados, eles reuniram todos os professores em uma sala. Nesse encontro, informaram que alguns alunos haviam apresentado um enorme potencial de desenvolvimento. Segundo os pesquisadores, esses estudantes tinham grandes chances de evoluir muito ao longo do ano letivo. Naturalmente, claro, óbvio, os professores ficaram animados. Nossa, arrasamos! E passaram a observar esses alunos que participaram do teste com mais atenção. Incentivaram suas respostas, sorriam mais, tinham mais paciência. Quando eles erravam, faziam mais perguntas, elogiavam com mais frequência, demonstravam confiança, davam mais autonomia, instrumentalizavam essas crianças com mais materiais de apoio. O que ninguém sabia é que havia um grande segredo por trás de tudo isso. Toda essa experiência tinha um arquivo X ali. Os alunos apontados como promissores não eram promissores, necessariamente, tá? Os mais inteligentes da turma,
como eles pensavam. Na verdade, eles haviam sido escolhidos praticamente de forma aleatória. Isso significa que os professores estavam acreditando em um potencial que não havia sido comprovado pelos testes. Mesmo assim, algo extraordinário aconteceu. No final do ano, justamente esses alunos apresentaram um desenvolvimento maior que muitos dos colegas. A pergunta era inevitável. Como isso aconteceu? Num passe de mágica, chamaram o Ginny a um gênio e fez com que todos se tornassem inteligentes? Não. A resposta estava no comportamento dos professores. Sem perceber, eles passaram a tratar esses estudantes de uma maneira diferente. Ofereciam mais oportunidades para participar das aulas, corrigiam os erros com mais calma, incentivavam a continuar aprendendo, demonstravam mais confiança e as crianças perceberam tudo isso. Elas começaram a acreditar que realmente eram capazes, estudaram mais, participaram mais, erraram sem tanto medo, ganharam confiança e autonomia e como consequência, aprenderam mais, evoluíram. O resultado desse experimento surpreendeu toda a comunidade científica. Ele só mostrou que as expectativas podem mudar a forma como tratamos as pessoas. E essa mudança de comportamento pode alterar o desempenho delas. Com o passar dos anos, outros pesquisadores realizaram novos estudos sobre o tema. Alguns apontaram limitações no experimento original, que foi feito por esses dois cientistas. Outros confirmaram que o efeito existe sim, embora sua intensidade possa variar dependendo da situação e do cenário. Mas uma conclusão eles não podiam refutar, que essa pesquisa continua sendo importante. A maneira como tratamos uma pessoa pode sim influenciar sua confiança, sua motivação e sua vontade de crescer. E esse fenômeno não acontece apenas nas escolas. Ele está presente em quase todos os momentos de nossa vida. E eu ouso dizer, em todos os momentos de nossa vida, até quando estamos dormindo. É isso que vamos entender agora. Vamos começar a destrinchar um pouco o efeito Pigmalião, tá? Já conhecemos a história do efeito Pigmalião, como ele surgiu, já comprovamos cientificamente como ele se tornou conhecido no mundo, e agora vamos entender na prática. O mais interessante é que ele não depende de mágica, ele não necessita de um poder do além, um poder especial. Ele acontece por causa da forma como as pessoas se relacionam. Então não existe um preparo técnico necessário com 4, 5, 6 anos de estudo. Tudo começa com uma simples expectativa. Quando alguém acredita que você é capaz de fazer algo importante, essa pessoa normalmente passa a tratá-lo de uma maneira diferente. Ela demonstra mais confiança, tem mais paciência para ensinar, incentiva você a continuar, elogia quando você acerta, ajuda quando você erra. Muitas vezes ela nem percebe que está agindo assim. Acaba se tornando um comportamento natural. Mas quem recebe esse tratamento percebe muito bem. Sabe aquela situação de que quem agride é mais fácil pedir perdão do que quem recebe a agressão? É o mesmo esquema. Ela percebe e muitas vezes não diz nada. A pessoa ela começa a sentir que alguém confia nela. E essa sensação muda a maneira como ela enxerga a si mesma. Quando alguém acredita em nós, fica tudo muito mais fácil. Flui mais. Nós acreditamos em nossas capacidades. É como se surgisse uma voz dizendo: você consegue, continue, não desista. Essa confiança aumenta a motivação. A pessoa, ela passa a se esforçar mais, estuda com mais dedicação, trabalha com mais vontade, aceita desafios que antes pareciam impossíveis. E o mais importante, ela para de ter tanto medo de errar
Isso faz uma enorme diferença. Muitas pessoas não deixam de tentar por falta de capacidade. Elas desistem por medo do fracasso. Afinal de contas, quem gosta de errar? E quando erra, quem gosta de levar um tapa com mão de veludo? Quando essas pessoas erram e sentem que serão apoiadas, errando, passam a arriscar mais. E quem tenta mais também aprende mais. Agora imagine o contrário, já que a gente falou agora tudo que é de bom. Uma pessoa que ouviu a vida inteira frases como: você não vai conseguir, você não leva jeito, você sempre faz tudo errado. Com o tempo, ela começa a acreditar nessas palavras. Mesmo tendo capacidade, ela passa a duvidar de si mesma. Evita novos desafios, desiste antes de tentar. Não porque seja incapaz, percebe? Mas porque acredita que vai fracassar. É por isso que as expectativas têm tanto poder, tanto para o bem como para o mal. Elas podem alimentar a confiança ou destruir a autoestima. Por anos, por décadas, às vezes para sempre. Elas podem incentivar o crescimento ou paralisar uma pessoa durante anos. O mais curioso é que esse fenômeno não depende apenas das outras pessoas. Nós também criamos expectativas sobre nós mesmos. Se você repete todos os dias que é incapaz, que nunca vai conseguir nada e que tudo dá errado na sua vida, seu cérebro começa a aceitar essas ideias como se fossem verdades. A partir desse momento, suas decisões passam a ser influenciadas por essa crença. Você evita oportunidades, tem medo de tentar, desiste muito rápido. Agora pense em alguém que diz para si mesmo: eu posso aprender, ainda não sei fazer isso, mas eu posso melhorar. Essa pessoa não ignora as dificuldades. Ela apenas acredita que é possível evoluir. Essa mudança de pensamento pode parecer pequenininha, mas ao longo do tempo produz grandes resultados. É assim que o efeito Pigmalion começa a transformar vidas. E o mais interessante de tudo isso é que ele aparece em lugares onde muita gente nem imagina. Ah, Lê, mas como que é o efeito Pigmalion no dia a dia? Tá, você não precisa entrar em uma universidade, em um laboratório, para ver esse efeito Pigmalion acontecendo. Lembra que eu falei que vocês não precisam ter anos de estudos para aplicar o efeito Pigmalion? Por quê? Porque ele está presente em quase todos os lugares. Dentro de casa, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, no esporte e até nas pequenas conversas do dia a dia. Sabe aquelas sessões terapia que a gente costuma fazer, às vezes até com um colega, com um amigo mais íntimo? Então, vamos começar pela família. Imagine duas crianças. A primeira cresce ouvindo dos pais: você é inteligente, você vai conseguir, nós confiamos em você, tente mais uma vez. Quando ela erra, os pais ensinam com calma, explicam, incentivam, ajudam a encontrar uma solução para o problema. Guardaram essa informação? Agora vamos para o segundo ato. A segunda criança. Ela escuta as seguintes frases: você não serve para nada. Seu irmão é muito melhor. Você só dá trabalho. Você nunca aprende. Depois de anos ouvindo isso, qual das duas crianças terá mais confiança para enfrentar a vida? A resposta parece óbvia, né? As palavras que ouvimos durante a infância ajudam a construir a imagem que temos de nós mesmos. Na escola, o efeito Pigmalion também aparece com frequência, da mesma forma como na família. Um professor que acredita em um aluno costuma incentivá-lo mais, oferece novos desafios, comemora suas conquistas, corrige os erros com mais cautela e paciência. O aluno ele percebe esse apoio e esse aluno passa a participar mais das aulas. No trabalho, a situação é muito parecida também. Eu vou colocar líderes, ok? Existem líderes que acreditam no crescimento dos funcionários. Eles ensinam, eles orientam,
dão responsabilidades importantes, reconhecem o esforço. O resultado normalmente vem e, consequentemente, uma equipe extremamente motivada que anda sozinha. Uma equipe confiante e uma equipe cada vez mais produtiva. Por outro lado, existem gestores que só enxergam os erros. Não elogiam, são extremamente controladores, sabotam a própria equipe, nunca reconhecem esforço, fazem críticas o tempo todo. Com o passar dos meses, muitos funcionários perdem o entusiasmo, param de dar ideias, fazem apenas o necessário e alguns pedem até demissão. Por quê? Porque você tem um gestor que ele está no pedestal e ele quer que todos os subordinados sejam inferiores a ele, para que ele não perca o posto, para que ele não perca os holofotes. Bom, falamos da família, falamos do trabalho, agora vamos falar dos relacionamentos amorosos. Quando um casal acredita um no outro, é mais fácil, certo? Superar as dificuldades, o apoio mútuo fortalece a confiança, um ajuda a enfrentar as dificuldades dos momentos difíceis do outro e faz com que os dois cresçam juntos. Lembra, casais inteligentes enriquecem juntos. O mesmo vale para as amizades. Amigos verdadeiros costumam enxergar qualidades que às vezes nem nós percebemos. Percebe? As pessoas vêm de fora, mas elas gostam tanto de você que elas vão te dar toques. Mesmo que às vezes você não goste do que elas vão te falar, mas elas vão falar porque amam vocês e querem o bem de vocês. Elas vão dizer o seguinte: você consegue, eu acredito em você, não desista. Cara, abre os olhos, você vai conseguir. Tamo junto. Essas são as verdadeiras amizades. Até no esporte, esse fenômeno é muito comum. Um técnico que demonstra confiança em seus atletas normalmente consegue extrair o melhor de cada um. Os jogadores entram em campo acreditando que são capazes e isso muda toda a sua postura durante a partida. É claro que acreditar em alguém não garante sucesso. Ninguém se torna um grande médico, um excelente professor, um campeão apenas por receber elogios. Não é somente de confetes que o mundo vive. O esforço continua sendo necessário, fundamental. O estudo continua sendo necessário. O treinamento continua sendo importante. Mas o incentivo, ele funciona como um combustível, um empurrão para que você saia do lugar. Ele ajuda a pessoa a acreditar que vale a pena continuar. E muitas vezes é exatamente esse pequeno empurrãozinho que faz toda a diferença entre desistir e seguir em frente. Após falarmos do efeito Pigmalion, como ele funciona na prática, surge uma pergunta muito importante que a gente se faz sempre, que quando eu aprendi um pouco sobre o efeito Pigmalion também me fiz. É possível estudar esse conhecimento para melhorar a nossa vida? A resposta é cristalina, que sim. E tudo começa com uma mudança de atitude. A primeira delas é prestar atenção à forma como você fala consigo mesmo. Sabe? Se ame antes de amar alguém, segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Muitas pessoas passam o dia inteiro se criticando. Dizem que não são boas o suficientes, que não têm talento, que já passaram da idade, que nunca vão conseguir. Essas frases parecem que são inofensivas, bobinhas. Tô só brincando. Mas elas têm um efeito gigante. Quando você repete várias vezes, é como se fosse um mantra. Elas acabam se tornando uma verdadeira bomba dentro da sua mente. Em vez de dizer essas palavras negativas, tente mudar a forma como você pensa a respeito delas. Então, vamos dar alguns exemplos. Ao invés de você dizer, eu não consigo, experimente dizer, eu ainda não consigo. Essa pequena mudança faz toda a diferença. Ela mostra que você está em processo de aprendizagem, que ainda existe espaço para crescer. Outra atitude importante é aprender a incentivar as pessoas ao seu redor. Às vezes, uma única frase pode mudar o dia de alguém. Você pode dizer, eu acredito em você. Você está evoluindo. Continue tentando.
você vai conseguir todo o sucesso que você precisa. Isso não significa elogiar tudo o tempo todo ou fingir que não existem erros. Significa reconhecer o esforço, valorizar o progresso e incentivar o crescimento. Quem recebe esse tipo de apoio costuma ganhar mais confiança para enfrentar novos desafios. Também é importante escolher bem as pessoas com quem você convive. Ninguém consegue manter a motivação por muito tempo quando está cercado de pessoas que só sabem criticar, desanimadas, que só proferem palavras negativas. Procure estar perto de pessoas que torçam pelo seu crescimento, que comemorem suas conquistas, que o incentivem a continuar, que são motivadas, que são aquelas pessoas que você pode se inspirar. Pô, o cara estuda tanto, eu vou estudar também que eu também vou conseguir. Essas pessoas são importantes, que elas nos elevam. E da mesma forma, procure ser essa pessoa na vida de alguém quando você estiver bem estruturado. Você nunca sabe quando uma palavra de apoio pode representar para quem está passando por um momento difícil. Muitas vezes, o que uma pessoa mais precisa não é de uma solução imediata, é de alguém que acredite nela, alguém que diga: você é capaz, eu estou do seu lado, não desista. Essas palavras podem ser o início de uma grande transformação. Não porque elas façam milagres, mas porque ajudam a despertar uma força que muitas vezes já existia dentro daquela pessoa, só que precisava só de um empurrãozinho, daquele pequeno combustível. Podemos concluir que existe uma lição muito grande no efeito Pigmalião. É que as expectativas, elas têm um poder muito maior do que nós imaginamos. A forma como enxergamos as pessoas pode influenciar a maneira como elas enxergam a si mesmas. Um professor pode ajudar um aluno a descobrir seu potencial. Um pai ou uma mãe podem fortalecer a autoestima do filho. Um chefe, um líder, um gestor pode despertar o melhor de uma equipe. Um amigo pode ser o incentivo que faltava para alguém não desistir. E você também tem esse poder. Todas as vezes que escolhe incentivar em vez de humilhar, ensinar em vez de desmotivar, corrigir com respeito em vez de ofender, você ajuda a criar um ambiente onde as pessoas se sentem mais confiantes para crescer. Mas talvez a mensagem mais importante de todas seja outra. A expectativa mais importante é aquela que você tem sobre si mesmo, seu autoconhecimento. Se você acredita que nunca será capaz, provavelmente deixará de aproveitar muitas oportunidades. Mas se você entender que todo mundo pode evoluir com o tempo, dedicação e aprendizado, sua maneira de encarar a vida muda completamente. Lembre-se, ninguém nasce pronto. Nós nascemos tão pequenininhos e a gente vai crescendo, né? Todos nós estamos em constante aprendizagem. Errar faz parte do caminho. Recomeçar também. Por isso, da próxima vez que você encontrar alguém enfrentando dificuldades, fica aí o desafio. Dê uma palavra amiga de incentivo. Isso pode ter um impacto muito maior do que você possa imaginar. E quando as dificuldades aparecerem na sua própria vida, não seja o seu maior crítico. Seja a pessoa que mais acredita no seu potencial. Eu espero ter ajudado imensamente vocês, porque o efeito Pigmalião é uma das maiores virtudes que nós podemos aplicar no dia a dia para nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau! Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Até mais!